Olá, aluno do oitavo ano, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História. Para esta aula que vamos falar um pouquinho sobre o processo, sobre o movimento de independência das 13 colônias sobre a Inglaterra, sobre o domínio inglês. Beleza, galera? Então vem comigo, vamos ver quais são os nossos objetivos desta aula. Então nós vamos identificar a influência do iluminismo na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e também perceber a importância dos congressos continentais e dos pais fundadores, para este processo. Aqui a gente tem a bandeira da grande união, entre as colônias e o Império Britânico, adoção em 3 de dezembro de 1775. Então, gente, o que você sabe sobre as leis intoleráveis, e filhos da liberdade, O que esses temas eles têm em comum, E o que você sabe sobre esses assuntos, gente? Aqui a gente tem a caricatura, representando as leis, como uma violação de Boston, do território de Boston, que está personificada, certo? E foi rapidamente copiada e distribuída por Paul Revere em todas as colônias, Aqui a violação de Boston, sendo colocada a goela abaixo as imposições ali pelo Império Britânico. Então, gente, as leis intoleráveis, elas estimularam um forte movimento contra os ingleses, que revoltados com essas novas leis que vão sendo impostas, um grupo de colonos chamados de Filhos da Liberdade, disfarçados de índios, eles vão invadir navios ingleses e atiraram a carga de chá no mar. E nas colônias foram criadas várias sociedades secretas seguindo o modelo dos Filhos da Liberdade. Então agora todas essas leis impostas dos ingleses para com os norte-americanos vai fazer com que eles cada vez mais lutem pela liberdade contra essa dominação do Império Inglês. Então, gente, para a gente refletir, você sabia que o movimento de independência das 13 colônias vai se inspirar no iluminismo? Vocês lembram o que é iluminismo, gente? Que ideias iluministas você considera que os colonos adotaram? Mas primeiro a gente precisa entender o que é o iluminismo. Vocês lembram? O iluminismo é aquele movimento que ele começa ali no século XVII, mas ele vai ter sua grande força no século XVIII, em que vários pensadores eles vão se dedicar, e vão acreditar no uso da razão, na questão de liberdade, fraternidade, a questão da igualdade de direitos entre todos os homens. Essas vão ser as ideias que vão nortear, o iluminismo, certo? E essas ideias, você considera que alguma dessas ideias podem influenciar ou influenciaram, os americanos nessa ideia de independência, nesse movimento de independência da Inglaterra? Então é isso que a gente vai ver, certo? Então o iluminismo ele inclui então uma série de ideias sempre centrada na razão, como principal fonte de autoridade e legitimidade. Qual que eram as ideias principais que eles defendiam? A liberdade, o progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional, governo com uma constituição e a separação de igreja e Estado. E aqui abaixo, ao lado, na verdade, nós temos a enciclopédia, de Diderot de Lambert, que ele vai unir vários conhecimentos ali em uma enciclopédia. Então, gente, vamos para a nossa primeira atividade da aula. Então, quais eram as principais ideias apresentadas pelo movimento iluminista? Então, vamos relembrar o que foi o movimento iluminista, por que ele é importante para essa aula, para entender esse movimento de independência e quais são as suas principais ideias. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então vamos ver aqui quais são as principais ideias deste movimento. Então, as principais ideias defendidas pelo iluminismo, né, vai ser a liberdade, o progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional, governo com uma constituição, e a separação de igreja e Estado. Aqui, depois, os americanos, depois de todas essas leis, eles vão organizar um congresso continental. Eles vão fazer um congresso entre eles, para definir algumas coisas, certo? Então, em 1774, a gente vai ter representantes de quase todas as colônias, menos a Geórgia, né, que vão elaborar uma petição exigindo o fim das leis intoleráveis, né? E neste momento ainda não se falava de independência, eles não chegaram neste congresso a nenhuma conclusão exata do que fazer, não se falava ainda em processo de independência, né? Ou seja, não tinha ali uma liderança bem constituída também, né? E aqui a gente tem nessa imagem, então, e representantes das 13 colônias debatendo, né, sobre as taxações metropolitanas, né? Mas era neste contexto era isso. Então, à esquerda, né, a gente vai ter essa fonte aqui, ó, é um colono é mostrado fazendo um pagamento de imposto, certo? Como vocês podem ver, certo? A tributação sem representação era uma das principais queixas contra o governo real, né? E à direita, um soldado bloqueia o caminho de uma mulher e criança, simbolizando então a ocupação, né, armada que enfureceu, muitos colonos acabam se enfurecendo ali com essa ocupação de pessoas do exército inglês nos territórios americanos. Beleza, gente? Agora vamos analisar essa imagem com calma. Ao olhar para o centro da imagem, o que a gente pode observar? O que está acontecendo no centro, a imagem central? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram então analisar o centro dessa imagem? O que está acontecendo? O que eles estão? Quem que são essas pessoas? Né? O que eles estão debatendo? Então, gente, quando a gente observa essa imagem central, a gente está vendo a representação, né, de líderes das 13 colônias, né, exceto a Geórgia, né, o líder da Geórgia não estava presente, né, mas eles estão debatendo sobre as taxações impostas pelos ingleses. O que eles deveriam fazer, né, que atitude, né, eles deveriam ter sobre essas taxações que a Inglaterra cada vez estava aumentando mais. Lembrando que aqui a gente já tem, né, influências de ideias iluministas, certo? A ideia de liberdade, de fraternidade, de igualdade, certo? Com isso, gente, a gente vai ter então o segundo Congresso Continental, né? E esse congresso ele vai durar de 1775 a 1781, né? E ele, novamente, ele vai reunir representantes, desta vez, de todas as colônias, né? Só que agora, gente, a gente já tem um contexto diferente, né? Se no primeiro congresso eles não tinham definido nada, no segundo congresso eles vão definir, né? Então, em votação, os delegados, eles optaram pela independência. Por que isso? Porque eles já tinham feito um primeiro congresso, eles já tinham enviado, né, petições para o governo inglês, e o governo inglês, ele continuou, assim como a lei, intolerável. Ele continuou intolerável, eles não baixaram a guarda, eles não recuaram em nenhum momento. E todo esse cerceamento de liberdade, ele começa a incomodar os norte-americanos. Justamente por quê? Porque eles já tinham as noções iluministas, as ideias iluministas de liberdade, de igualdade, né? Então eles começavam a se questionar, pera lá, o inglês está tratando a gente como inferior, mas e as ideias iluministas? E as ideias de um governo constitucional? E as ideias de liberdade? Cadê? Será que vai ficar só no papel? Então eles começam a se questionar sobre isso, certo? Então eles vão optar ali pela independência, certo? E o comando do Exército Continental, então, ele foi entregue ao George Washington, que vai ser uma figura muito, muito importante, posteriormente, presidente dos Estados Unidos da América. E aqui, gente, a gente tem a representação, então, do segundo Congresso Continental, né, votando na Declaração da Independência dos Estados Unidos. Então foi assim? É simples. Eles votaram, estão independentes? Óbvio que não, né, gente? A gente vai ter uma independência na base do conflito. Os ingleses eles não deixariam que fosse tão fácil assim. Então, durante esse congresso, a gente vai ter então a Declaração de Independência. Então, após diversos debates, em 1776, vai ser publicada então a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, né? E o principal autor da declaração vai ser o Thomas Jefferson, certo? Então, eles vão regir a Declaração da Independência, e o principal autor vai ser o Thomas Jefferson, que tinha muitas ideias iluministas introjetadas, né? Era um estudioso também, né? Então ele vai ser influenciado principalmente pelos pensamentos de Rousseau, né? Que era um dos principais iluministas, certo? O Locke, né? A ideia, o pai do liberalismo político, né? O famoso John Locke, né? O inglês John Locke, e Montesquieu, né? Também para a formação dos estados, a relação dos estados, né, executivo, legislativo, judiciário, né, toda essa questão vai ser pensada na Declaração da Independência Americana. Então, gente, vamos para mais uma atividade. Então, quais os autores iluministas que influenciaram a Declaração da Independência Americana? Né? Então, quais autores, quais pensamentos desses autores vão influenciar, né, a formação aí, né, as ideias apresentadas na Declaração da Independência dos Estados Unidos. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, conseguiram analisar, lembrar quais eram os autores principais que vão influenciar, né, a ideia da Constituição, né, da Declaração da Independência, as ideias principais aqui redigidas. E aqui as assinaturas, como vocês podem ver, a gente tem as assinaturas dos representantes, né, que foram lá e produziram a partir de debates, né, esta carta, mas principalmente a Declaração da Independência dos Estados Unidos, ela vai ser redigida pelo Thomas Jefferson. Então, gente, quais que eram os autores iluministas que influenciaram a declaração? Então, a gente vai ter a influência principalmente dos pensamentos de Rousseau, né? Rousseau vai ser muito importante, né? Os pensamentos de Rousseau. O pensamento de Locke, de John Locke, a ideia do pai do liberalismo político, liberdade política, certo? A gente vai ter o Montesquieu na ideia de divisão de poder também, certo? De representatividade, né, da população, questão democrática, democracia. Então, todas essas ideias vão estar presentes, né? Mas a ideia principal que a gente não pode esquecer é a ideia de liberdade, né? A ideia de liberdade ela vai estar muito, muito presente na Declaração de Independência dos Americanos, que inclusive vai ser chamada também de Revolução Americana por conta do rompimento, né, brusco. Né? Sempre que a gente fala revolução é por conta de algum rompimento. Beleza, galera? Então, o que a gente viu durante esta aula? Nós vimos que o processo de independência das colônias norte-americanas começou muito antes dos congressos continentais. Então, todo esse processo de independência ele vem desde as leis intoleráveis, desde o processo de leis, desde a revolta, né, do chá, né? E a insatisfação dos colonos com as leis de taxações e as leis intoleráveis, e nas colônias foram criadas várias sociedades secretas seguindo o modelo dos filhos da liberdade. Então a gente vai ter várias sociedades secretas criadas ali naquele contexto contra o Império Inglês. Então essas são as nossas referências, as referências das imagens. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.